Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia, muito bom dia! Começando com muita alegria, mais uma vez, mais uma pílula do nosso amado Evangelho de hoje. Hoje é sexta-feira, oba! Mais uma sexta-feira chegando, batendo na porta. Que bom dia da gente aproveitar bastante, para a gente se conhecer um pouco mais, se preparar melhor para viver cada momento, né, da melhor maneira possível. Nós já falamos disso aqui, né? Na realidade, meus amigos, todos os dias são especiais. Eu sempre brinco às sextas-feiras porque as pessoas, pelo menos de uma maneira geral, né, ficam esperando, oba, sexta-feira, porque tem o final de semana. E aí tem gente que, né, só trabalha até sexta, ou só estuda até sexta, então vai aproveitar o final de semana. Mas na verdade, né, brincadeiras à parte, todo dia é especial se você tem um olhar especial para aquele dia. Não é assim? Quando a gente realmente quer colocar o nosso olhar de generosidade, de gratidão para o dia que nós temos, todo dia se torna especial. Mas vamos lá, no nosso evangelho de hoje, eu queria conversar com você um pouquinho a respeito de um assunto muito profundo, né? Uma reflexão muito importante para todos nós. O que você está procurando para a sua vida? Você está procurando um analgésico? Você está procurando um remédio que alivie a sua dor, que diminua o seu incômodo? Ou você está procurando algo mais profundo, uma cura verdadeira? Nós queremos trabalhar a superfície ou a profundidade das coisas? Sabe, meus amigos, quando a gente vai falar do Evangelho, né, vamos falar da palavra de Deus, tão bem recordada, lembrada, exemplificada pelos nossos nobres amigos espirituais, é muito importante que a gente possa refletir sobre qual é a nossa percepção sobre tudo isso. Concorda? Muita gente que está passando por momentos de dor, de incerteza, de agonia, claro que quer o alívio. E eu não tenho a menor sombra de dúvida, né? E eu me junto a vocês no meio desse processo todo. É claro, imagina, você está com uma dor enorme, vamos supor, você tem, os seus olhos estão ardendo por causa de algum motivo. Você não quer ninguém te dando uma palestra sobre o globo ocular. É ou não é? Você quer que tire a sua dor, óbvio, né? Você quer enxergar de novo. Né? O coração tá doendo, né? Tá batendo lá com algum problema, uma arritmia. Não adianta, você não quer uma palestra, né? Um simpósio sobre cardiologia. Você vai querer o alívio, né? Para o seu coração voltar a bater normalmente. Então, quando a gente fala do evangelho, é claro que a primeira função, gente, a função imediata do evangelho é consolar, né? É serenar o coração que está doendo, é acalmar a mente que está agitada, é devolver a esperança para todos nós. Então, o evangelho ele tem sim essa função de analgésico, de calmante, de tranquilizador. Claro que tem. Né? E feliz das pessoas que se abrem para ele, porque ainda tem muita gente com o coração um pouco mais fechado, né? Com a mente um pouco mais fechada, que tem esse recurso, mas não toma, né? Não toma posse dele. Então, quem faz o evangelho no lar, as pessoas que oram em família, quem faz a sua reforma íntima, quem começa, né, a se abrir para ter a certeza que nada acontece por acaso, que nós devemos aprender sim com cada passo dado e cada experiência, é claro, gente, que essa compreensão da vida traz um alívio imediato. Opa! Graças a Deus, então não há injustiça na vida. Opa, graças a Deus, então não estou abandonado. Opa, então tem um motivo pelo que eu estou passando. Tá difícil, mas assim eu dou conta de seguir adiante. Claro. Então esse analgésico natural, ele é fundamental. E o Evangelho traz, porque traz esperança, não é? Traz uma força para a gente seguir adiante, para a gente continuar. Mas aí é que está o detalhe. Muita gente para aí. Né? Muitas pessoas, por exemplo, quando vão a uma casa religiosa, eu quero um passe. Eu quero comungar. Eu quero uma energia boa, que é o analgésico, que é aquele efeito imediato, mas não a cura. Então, a raiz do problema, meus amigos, continua dentro da gente, entende? A raiz do problema que gerou aquela dor, aquele incômodo, sabe, aquele sofrimento, continua lá. Às vezes a raiz é o quê? A falta de fé, uma compreensão errada da vida, do mundo. Muitas vezes é um orgulho, né? É uma cegueira existencial que nós temos. Muitas vezes é uma vaidade extrema que nos impede de enxergar bem. Então a enfermidade real só pode ser trabalhada com profundidade. É a reforma íntima. É o convite, meus amigos, que o Evangelho faz para um trabalho mais profundo de si mesmo. Ai, ai, Ricardo. Mas é isso mesmo. Gente, quando nós vamos estudar todos os ensinamentos de Jesus,
Nós vamos analisar de uma maneira muito carinhosa a fala do Espírito de verdade, todo esse trabalho lindo que a codificação espírita trouxe para nós. Quando nós vamos analisar os ensinamentos belíssimos do Buda, a essência, né, do que Maomé ensinou, quando nós vamos avaliar tudo que Krishna deixou na Índia, quando a gente vai avaliar com muito carinho referências históricas importantes, né, que tem pontos de crescimento espiritual, ensinamentos espirituais de yogis magníficos que o Oriente nos legou, todos eles, sem exceção nenhuma, fazem um convite para uma reformulação profunda. Substituir o homem velho pelo homem novo. Cada um utiliza uma linguagem específica à sua época, né? Cada religião fala na linguagem que o seu povo entende, fala naquele momento que as pessoas conseguem compreender. Mas a essência é a mesma, é reforma íntima, que é o que a gente chama hoje, né? Que a doutrina espírita trabalha também. É reforma íntima. É eu olhar para mim com humildade e falar, vou me reformar. Não é? Eu vou enxergar o que há em mim que eu preciso mudar. Poxa, tá doendo, eu tive esse problema aqui, sei lá, com a minha esposa, com meu filho, mas eu gritei e eu não precisava. Por quê? Porque eu ainda sou muito agressivo. Ah, eu tive esse problema no trabalho, eu fui mandado embora, mas por quê? Porque eu sou irresponsável e preguiçoso. Eu preciso ser mais disciplinado. Ah, eu tive essa dificuldade de saúde, por quê? Porque eu sou muito impulsivo, como demais, né? Sou muito exagerado, não faço exercício físico, coloco muitas drogas dentro do meu corpo. Eu tenho que mudar. Eu emocionalmente vou ficar melhor para não ter que depender desses químicos, né? Dessas drogas, desses excessos como fuga. Entende, meus amigos? Então o Evangelho te faz esse convite também dessa reforma mais profunda, né? A todos nós, para que a gente se liberte de si. Tem um livro magnífico de um inglês que eu gosto muito, chamado Mike George, né, chama Immune System of Soul, né, o sistema imunológico da alma, em que ele trabalha, infelizmente não tem tradução em português, mas é um livro muito bonito, né, profundo, em que ele trabalha essa conexão entre curar a si mesmo, olha só, é o sistema imunológico não é do corpo, é da alma, e esse fortalecimento desse sistema imunológico da alma. Quer dizer o quê? Quando a gente cura a si mesmo, a nossa visão da vida, a nossa visão de tudo que nos acontece, quando a gente traz mais leveza, generosidade, perdão para a nossa caminhada, né? Quando a gente traz foco de verdade naquilo que a gente quer, nossa vida melhora. Nosso sistema imunológico da alma se fortalece. Então você fica mais animado, mais feliz, mais alegre, mais otimista, mesmo quando os problemas ainda estão ao seu redor. Por quê? Porque você está se curando. Você saiu da posição de quem queria um analgésico e passou a abraçar a verdadeira cura, que é um processo, que não acontece do dia para a noite. É um modus vivendi, né, meus amigos? É uma maneira de viver. Então, felizes somos nós quando aceitamos o caminho da cura, que é mais longo, mas o resultado é infinitamente mais profundo e duradouro. O analgésico, claro que é muito bom, mas você vai ter que estar tomando um o tempo todo. Por quê? Porque a raiz do problema continua aí. Não é? Continua lá, aonde não foi trabalhado. Então, no nosso amado evangelho de hoje, dessa sexta-feira, o nosso convite a você é: cure-se, abra-se para a vida, para as realidades do espírito imortal, né? Permita-se se libertar desse passado, né? Dos aguilhões da dor, da angústia, da tristeza. Permita-se dar um passo adiante, né? Se descobrir mais, ser uma pessoa mais feliz. Use o evangelho com profundidade. Não tenha medo de mudar, né, de fazer sua cirurgia íntima. Não tenha medo. Às vezes dá medo sim, eu sei que dá receio, a gente fica com receio de abrir mão do que é conhecido. Mas, meu Deus do céu, se o que é conhecido é uma vida de desequilíbrio, pode ter certeza que o Evangelho vai te guiar a um lugar muito melhor. Confiem, meus amigos, confiem e vamos ser mais felizes, porque a nossa humanidade precisa disso, tá bom? Que Deus te abençoe, uma linda sexta-feira, um ótimo final de semana. Como sempre, muito obrigado por compartilhar as pílulas do Evangelho, tanto em português como em inglês e espanhol. Repito, hein, por favor, quando vocês receberem as pílulas em espanhol e inglês, também compartilhe com a sua base igualzinho às português. Tem muita gente que tem reclamado comigo essa semana, mais pessoas. Ricardo, eu não recebo as pílulas em inglês, não estou recebendo em espanhol. Por quê? Porque, infelizmente, algumas pessoas não compartilham, porque elas não entendem o idioma e acham que seus colegas, né, seus amigos não compreendem também. Então lembre-se, sempre tem alguém que conhece alguém que fala o idioma. Se você puder compartilhar, eu te agradeço muito. Tenha certeza que a bondade divina vai guiar a mensagem até o coração, né, que precisa recebê-la, tá bom? Muito obrigado aí pelo carinho. Deus abençoe a todos vocês, ótima sexta-feira e você já sabe, até breve, até muito, muito breve, com nossa alma muito mais
profunda. Analgésico é bom, com certeza, mas se curar é melhor ainda.